Oh, glória, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais um dia, mais uma palavra de Deus para nós. E que bom que você está aqui para se alimentar da palavra de Deus juntamente comigo e com todo esse povo que acompanha a palavra do dia, a mensagem de Deus para nós, a palavra do nosso Deus para o nosso coração. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Obrigado, você que sempre deixa aí o seu gostei, sempre compartilha, sempre está contribuindo para que a palavra de Deus se expanda e alarga, né? Para que outras pessoas também tenham a oportunidade de se alimentar também desta poderosa palavra de vida, palavra viva, palavra de Deus. Nós acabamos de orar lá no Facebook, tem aí alguns irmãos que sempre, antes de começar qualquer coisa, começa o dia orando conosco lá no Facebook, que Deus continue te abençoando, e logo após a gente vem para cá, para o YouTube, para a gente se alimentar da palavra de Deus. Já deixa seu gostei, esse joinha abençoado aí, isso ajuda muito aqui o canal cada vez mais crescer e alcançar mais vidas. Compartilhe, não deixe de compartilhar. E só você que tem fé, deixa aí nos comentários: eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Use a sua fé e diga: eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Eu sou mais. Você é muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Palavra de Deus para nós, uma palavra muito conhecida de muitos, muito ministrada, uma palavra poderosa que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração no dia chamado hoje, terça-feira. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 a seguir. Olha só, vamos ler esse texto aqui. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Preste bem atenção que Jesus ele ordenou aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante, na frente, para o outro lado, enquanto ele iria ficar para despedir a multidão que estava ali. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia! Neste texto aqui nós podemos tirar várias lições para a nossa vida. E eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final, porque pela direção do Espírito Santo de Deus, mistérios, lições serão revelados aqui para nós. Percebe que Jesus ele deu uma ordem.
ele ordenou aos seus discípulos para entrarem dentro de um barco e fosse na frente dele para o outro lado, enquanto ele ficava para despedir a multidão. Os discípulos, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Não foi um plano deles entrarem dentro do barco. Não foram. Foi uma ordem de Jesus. Eles estão agora obedecendo o que Jesus ordenou a eles para que eles viessem fazer. Eles obedecem, eles entram dentro do barco e eles vão para o outro lado. E eles estão indo. Só que no meio do mar, de repente, um vento contrário começou a soprar. De repente, uma tempestade se levanta, as ondas estão se agitando demais e o barco está balançando. Mas eles não obedeceram à ordem de Jesus, não foi Jesus que mandou eles irem naquele momento, naquele horário, naquela direção. Por que o vento está soprando ao contrário? Mas por que as ondas estão se agitando? Porque às vezes a gente pensa assim: se eu obedecer o que Jesus está me falando para fazer, vai dar tudo certo. Não vai ter vento, não vai ter agitação, não vai ter problema, não vai ter tempestade, não vai ter dificuldade, porque Jesus, ele nunca iria mandar eu ir para um lugar ou numa direção que viesse ter essas coisas. Tire isso da sua cabeça. Isso é ilusão. E aqui está a prova. Aqui está a prova. Porque os discípulos, eles obedeceram uma ordem de Jesus. Foi Jesus que mandou eles saírem naquele momento, para aquela direção, naquele horário. Não foi um plano dos discípulos. Eu vou sair aqui agora, Jesus, eu vou ir nessa direção, nesse momento. Aqui está a prova. Aqui está a prova. Que mesmo que eu obedeça o que Jesus me disse para fazer, mesmo que eu vou na direção que Jesus mandou eu ir, o vento pode soprar ao contrário. O vento pode soprar, as ondas podem se agitar, a tempestade pode surgir, a dificuldade pode se levantar. Mas há uma diferença. Jesus, ele está no controle. Jesus está no controle. Ei, talvez hoje você levantou com um questionamento na sua cabeça, ou estes questionamentos estão aí já tem algum tempo, porque você questiona ao Senhor assim, eu orei, consagrei, obedeci sua palavra para escolher, para tomar essa decisão.
Eu obedeci, Senhor, a tua palavra para fazer isso. E hoje eu estou passando por um vento. Hoje eu estou passando por uma tempestade. Hoje eu estou passando por uma situação difícil. Ei, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está vendo e ele já tem um tempo determinado para chegar aí, para te tirar desta situação. Aleluia! Aleluia! Já tem um tempo. Já tem um tempo. Jesus sabe do que você está passando. Jesus sabe, porque foi ele que disse que era para ir nessa direção. Jesus sabia o que se passava no meio do mar com os discípulos, porque foi ele que ordenou os discípulos ir naquela direção. Os discípulos agora estão lá no meio do mar, meus irmãos, com medo. Olha, sentir medo é do ser humano. A gente sente medo. Nós estamos falando aqui dos discípulos. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, ouvia e aprendia de Jesus. Tinha intimidade com Jesus. Via os milagres que Jesus realizava. Inclusive, eles tinham acabado de presenciar um milagre poderoso de multiplicação de alimentos. E eles estão com medo por conta da situação que está cercando eles. Enquanto eles estão ali com medo, Jesus está no monte orando. Depois de ter despedido a multidão, Jesus ele subiu o monte para orar. Aleluia! Jesus está orando e eles estão no meio do mar com medo. É óbvio que eles gostariam muito que Jesus chegasse ali e naquele momento, naquela hora. Porque Jesus era o porto seguro dos discípulos. Com Jesus, os discípulos se sentiam seguros. Mas nós precisamos observar aqui que Jesus não está no barco com eles. Jesus está no monte orando à parte. Jesus não está ali. Os discípulos queriam Jesus ali naquele momento. Ali naquela hora. Aleluia! Porque com Jesus ali, os discípulos iriam se sentir seguros. Mas eu estou percebendo aqui que Jesus já está treinando os seus discípulos, porque Jesus não iria estar no meio deles fisicamente para sempre. Jesus sabia que o tempo dele aqui na terra era limitado. Ele iria pagar o preço na cruz, iria ressuscitar e depois de 40 dias ele iria voltar para o céu. Aleluia! Jesus já está testando os discípulos. Porque mesmo ele não estando ali fisicamente, por tudo aquilo que os discípulos já haviam aprendido de Jesus, já haviam visto, aleluia! Era para eles crerem que mesmo Jesus não estando ali fisicamente com eles dentro do barco, aonde Jesus estivesse, Jesus estaria no controle. Os discípulos estão ali, passa a primeira vigília da noite, nada de Jesus chegar. Segunda vigília da noite, nada de Jesus chegar. Terceira, na quarta vigília, é o tempo determinado, que Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Caminhando por cima das águas, Jesus está vindo em direção aos seus filhos, em direção aos seus alunos, em direção aos seus discípulos. Ei,
O que você está vivendo não é para sempre. Essa luta, essa dificuldade, esse problema, essa situação não é para sempre. Eu sei que às vezes a gente quer que o Senhor ele venha nos socorrer, nos tirar dessa situação agora, para já, era para ser ontem. Mas eu quero lhe dizer, tem um tempo determinado. O Senhor vai chegar aí no tempo certo. No tempo certo. E Jesus ele vem. Jesus ele vem. Quando Jesus ele está se aproximando, os discípulos olharam para aquele homem caminhando por cima das águas. E eles de pensarem que era Jesus, porque eles já haviam presenciado muitos milagres que o Senhor Jesus havia realizado. Para Jesus caminhar por cima das águas era 2. Mas o medo, aí juntou, sabe, o pavor, com o horário também, eles logo pensaram no pior. É um fantasma. É um fantasma. Porque o ser humano é assim. A mente humana, a mente do ser humano, a mente carnal, quando a gente está cheio de sentimentos carnais, que é medo, pavor, preocupação, faz a gente pensar sempre no pior. A gente olha para algo, a gente sempre pensa no pior. A gente olha para algo, a gente sempre pensa no pior. Sempre vai pensar no pior. Foi o que aconteceu com os discípulos. A mente carnal deles, com sentimentos carnais que era medo, pavor, desespero, olhou para Jesus e não reconheceu Jesus. Não reconheceu, porque Jesus era a saída para eles. Jesus era o escape. Jesus naquele momento ali é a porta, é o caminho, é o socorro. Aleluia! É a resposta, mas eles não conseguiram enxergar como resposta. Não conseguiram enxergar como socorro. Não conseguiram enxergar. Ei! Olha só o que o Senhor está falando conosco aqui. O Senhor já colocou na nossa frente o escape, a porta, o socorro. Mas por conta da nossa mente humana e os sentimentos carnais, que é o desespero, o medo, nós estamos olhando para a resposta, estamos olhando para o socorro, estamos olhando para a saída, mas nós não estamos conseguindo enxergar como saída. Nós não estamos conseguindo enxergar como socorro. Nós não estamos conseguindo enxergar como escape. A gente está olhando e estamos enxergando como algo negativo, com o pior pensamento que a gente pode pensar. É o que está acontecendo com os discípulos. Eles estão olhando para a resposta, eles estão olhando para o socorro, eles estão olhando para o escape, eles estão olhando para a porta, eles estão olhando, aleluia, para a providência, mas não estão conseguindo ver como providência, não estão conseguindo enxergar como resposta, estão pensando a pior coisa. É um fantasma, é um fantasma. É um fantasma. E Jesus, percebendo que eles não conseguiram reconhecer, Jesus disse: ei, sou eu sou Jesus. E Pedro disse: se é tu mesmo, Senhor, faça com que eu vá ter contigo. Olha a dúvida, ainda tinha dúvida. E Jesus disse: vem. E Pedro começou a vir, andando por cima das águas também. Mas ele sentiu o vento. Ele sentiu. Quando ele sentiu o vento, ele duvidou que ele seria capaz de continuar andando por cima. A dúvida faz a gente afundar. A dúvida faz a gente afundar. A situação é difícil e a gente, no começo, a gente vai andando por cima. Mas vai chegar um momento crítico que a gente precisa continuar crendo que a gente vai chegar lá.
que a gente vai vencer, que a gente vai chegar do outro lado. Mas a dúvida no coração de alguém está fazendo essa pessoa afundar. Afundar, afundar. O Senhor Jesus está dizendo para alguém nessa hora, nesse dia, nesse momento: creia, continue crendo. Continue crendo. Aleluia. Pedro começou a afundar, ele duvidou. Quando ele está afundando, ele grita: Senhor, salva-me, por favor. E Jesus chegou, pegou ele, levantou ele. O Senhor está levantando você. Você que começou muito bem, você cria, confiava, estava andando por cima, mas no momento crítico da sua vida, no momento crucial, você começou a afundar porque duvidou. Será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Começou a afundar. O Senhor Jesus está chegando aí, não só para acalmar a tempestade, para acalmar as ondas, para fazer com que o vento comece a soprar favorável, aleluia, mas também para te levantar, para te tirar da lama, para te tirar do fundo do poço, para te tirar do fundo do mar. É profético isso aqui. Jesus está chegando aí, não só para acalmar as ondas e fazer com que o vento que está soprando ao contrário comece a soprar favorável, mas também para te levantar da lama, do poço, do fundo do mar. Aleluia, aleluia. Jesus, ele levanta Pedro do fundo e volta com Pedro para dentro do mar, para dentro do barco que está no mar. Aleluia, aleluia. E Jesus, ele acalma as ondas, o vento agora começa a soprar favorável. Se você crê, é só se você crê. O que estava soprando ao contrário, tudo indo ao contrário, vai começar a ser favorável a você. Vai começar a ser favorável. Aleluia. Você crê nisso? As coisas começarão a andar de forma favorável ao teu respeito. Porque tão somente você creu, confiou no Senhor. Aleluia. 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 O teu barco não vai afundar. O teu barco não vai afundar. A tua vida não vai ser destruída por isso que está acontecendo. Não. Não vai. Não vai. Não vai. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Eu sei que é bom a gente estar no controle de tudo, sentir no controle, sabe, o controle da situação. Mas por mais que aconteçam algumas coisas que saia do nosso controle, acalma o teu coração e descansa, porque Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus está com as rédeas na mão. E nós precisamos confiar nisso, para que a gente não venha enlouquecer, fazer besteira, pular do barco e afogar no mar. O Senhor está dizendo para alguém: fique no barco. Ah, mas eu já perdi o controle. Já perdi o controle de tudo, estou sem força. Ei, só fique quietinho aí, só respira. Na quarta vigília da noite, Jesus vai chegar, no tempo determinado, Jesus chegará. Aleluia, confie nisso, confie nesta palavra. Fique esperando Jesus chegar para mudar a situação, para mudar a história.
Eu quero orar nesse momento por você. Ó Deus querido, Deus amado. Existem pessoas aqui, Senhor, que não sabem mais o que fazer. Não sabem mais, meu Pai querido, como agir, como fazer. Tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós confiamos que o Senhor no momento certo vai chegar. Pai querido, foi ministrado aqui para que esta pessoa fique quietinho. Senhor Deus, aleluia! Que esta pessoa fique, meu Pai, esperando, confiando. Senhor Deus, chegue, apressa-te, Senhor, em socorrer esta pessoa, a casa dessa pessoa, a família. Ó Deus, chegue, meu Pai querido, com o remédio, chegue com a cura, chegue com a libertação, chegue, meu Pai querido, com a porta de emprego, chegue, meu Pai querido, aleluia, com o recurso financeiro, chegue, meu Pai, e acalma esta tempestade, acalma este vento contrário, aleluia, faça com que esse vento contrário sopre favorável à tua filha, ao teu filho, em nome de Jesus. Traga neste momento refrigério para a alma de alguém. Traga neste momento, meu Pai, consolo para alguém. Renova as forças de alguém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia, diga. A minha terça-feira será uma bênção. A minha terça-feira será uma bênção. O que estava soprando ao contrário vai começar a soprar favorável. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado você que assistiu até aqui. A palavra de Deus para você nessa terça-feira é esta. Aleluia. Jesus vai chegar aí para fazer com que esse vento que está soprando ao contrário comece a ser favorável a você, para acalmar essas ondas, para te levantar do fundo do poço, para te levantar, aleluia, do chão, aleluia, e fazer você chegar do outro lado, onde é para você chegar. Palavra para você nessa terça-feira é esta. O que está acontecendo não vai destruir a tua vida, não vai destruir os seus sonhos, não vai destruir os seus projetos, não vai destruir, aleluia. Os discípulos, eles queriam chegar do outro lado, só que as ondas, o vento contrário, surgiram no meio do caminho. Quem sabe alguém pensou, nossa, nós não vamos chegar lá. O vento contrário, a onda queria roubar o projeto, o sonho, aleluia, dos discípulos. Mas não conseguiu. O que está acontecendo na tua vida também não vai conseguir roubar o seu sonho, o seu objetivo, que é chegar do outro lado. Esse é o objetivo, é chegar lá, não é chegar lá, você vai chegar lá. Essa onda, essa tempestade, esse vento contrário não vai conseguir impedir você chegar lá. Aleluia, porque antes de ser seu objetivo, é o objetivo do Senhor. O objetivo dos discípulos era chegar lá do outro lado, mas antes de ser deles, o objetivo era do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse, olha, vai até lá, vai para o outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça também que quinta-feira agora tem Quinta da Vitória aqui na nossa igreja. Amém? Espero você aqui para a gente dar glória junto, adorar junto, buscar junto, receber de Deus junto. Tá bom? Se você não lembra ainda do endereço, é Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que Deus te abençoe. Fique na paz.